Bom dia, gente linda de Praia Grande! Sabe o que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje? Uma coisa que também vai servir, de repente, para alguns que são artistas fazerem, porque eu gosto de fazer isso às vezes. Com os meus trabalhos. Eu adoro mosaicos, né? Eu dei o último vídeo sobre mosaico e eu gosto de usar as coisas de várias possibilidades, né? Com vários materiais. Eu penso dentro da minha técnica infinita. Então eu vou ensinar uma coisa a vocês hoje que é para crianças, para aquelas pessoas que querem se dedicar a dar aula para crianças e para os pais dessas crianças, não é? Aqueles pais que gostam que os filhos tenham brinquedos diferentes, que desenvolvam o raciocínio, a sensibilidade deles. Então, essa também foi uma técnica que eu desenvolvi, não é? Especialmente para crianças, mas que eu acabei gostando tanto que eu usei em alguns trabalhos meus. Mesmo porque dá um aspecto interessante em alguns trabalhos que a gente faz. Eu fui uma artista que cheguei a pintar, principalmente quando chega a primavera, quadros com vasos e flores, imitando mosaico sem ser, né? Até tem uma colecionadora dos meus trabalhos que tem um desses trabalhos. É porque alguns trabalhos a gente não sabe para onde foram, vão embora e a gente não tem noção de onde foram parar, né? Muitos até, infelizmente, como aconteceu com o quadro do retrato lá do médico que o Van Gogh pintou, foram parar para fechar o buraco do galinheiro. Então, a gente não sabe. Mas esse eu sei. Mas um eu sei, dentro dessa linha dos mosaicos. Então, os mosaicos fazem parte muito de várias obras minhas e de todas as possibilidades que vocês possam imaginar. Eu aqui, como eu disse, por uma questão de segurança, não tenho um trabalho pronto, né? Porque eu gosto da minha vida. E aí eu vou ter meu ateliê e eu vou fazer muitos trabalhos. Também não vou deixar no meu ateliê, não espero ter no meu ateliê, né? Eles serão distribuídos entre museus, entre exposições ou em lugares devidamente protegidos que também garantam a minha segurança, né? Eu sempre falo nisso, comecei falando nisso. Mas, então, dentro dessa linha de mosaicos, de todas as possibilidades, né? Tanto nos mosaicos reais, como nos mosaicos virtuais, ou seja, desses mosaicos que eu fazia nos meus trabalhos, que parece que são mosaicos, mas são pintura, né? Então, você pinta como se fossem, mas eles não são como mosaicos de pecinhas coladas, eles são simplesmente tinta. Eu gosto muito de fazer isso e vou investir novamente nesse tipo de coisa. Então, eu estou dando para vocês uma maneira de fazer com que as crianças pintem, façam uma pintura e
o lance é o seguinte, dizer a elas que não pode ter nenhum lugar vazio, que todo papel tem que ser preenchido com tinta e com desenho. Vocês vão ficar surpresos como isso já muda a pintura delas, já muda a maneira delas porem o que pensam e o que querem no papel, né? Então, vocês vão dizer a elas, para elas preencherem bem todo o papel, né? Com o desenho, seja de uma paisagem, sejam desenhos imitando animação, de desenho em quadrinhos, seja o que elas quiserem. E aí, vocês vão pegar um molde que faz aqueles recortezinhos, né, dos quebra-cabeça, que eu, inclusive, falei no vídeo passado. Quando elas terminarem de pintar e o trabalho ficar sequinho, vocês vão colar esse trabalho delas em cima de um papelão, mas de preferência aquele papelão de caixa, né? De caixa de papelão. Eu sou que nem gato. Eu fui gato em alguma vida, ou eu, sabe, no planeta dos gatos eu vivi e fui gato, porque eu sou muito gato. Então eu gosto de papelão desde que eu nasci. Gosto de caixa de papelão desde que eu nasci. Quando eu ganhava os presentes, eu jogava o presente fora, pegava a caixa, o barbante e o papel e eu começava a brincar com eles. Eu era bem gato, ainda sou. Então, o que vocês vão fazer? Então, as crianças fizeram o desenho, ou vocês pintaram o desenho num papel, né? Como fizeram uma aquarela, uma aguada, um guache. Tem que ser bem pintado no sentido de não ter pedaços muito de uma cor só, pedaços sem pintar, tem que ser preenchido, tanto para as crianças como para vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquele trabalho, seja da criança ou seja de vocês mesmos, colar em cima de um papelão. Com um estilete, vocês vão cortar, né? Nas formas do quebra-cabeça. Claro que antes disso, eu acho que vocês são inteligentes, vocês vão fotografar primeiro, né? Antes de cortar, para ter a fotografia como é a obra antes de ser cortada. Depois vocês cortem. E então ali vocês vão ter um quebra-cabeça para as suas crianças brincarem. Só que um quebra-cabeça da própria obra delas. E é muito interessante quando vocês fazem isso, tem mais de uma criança em casa, tem mais de um irmãozinho, tá lá na brinquedoteca dos prédios da Praia Grande, vocês troquem. Fulano fez um trabalho aqui e gerou esse quebra-cabeça. Botem num saquinho plástico. Aí vocês troquem, põem o fulano de tal com o trabalho daquele e o outro com o trabalho do outro. E aí vocês vão sempre trocando, fazendo essa troca de um com o outro. E aí eles têm que armar o quebra-cabeça. Isso é uma brincadeira muito divertida, né? Principalmente para aqueles dias de chuva, porque criança não entende o porquê que tem que chover, que é bom para as plantas, ela fica chateada de ficar em casa. Então, principalmente para aquele sábado, domingo de chuva, aquele feriado de chuva, que a criança está em casa, né, que nem gatinho subindo até nas prateleiras. E vocês têm condição de fazer isso no sábado e no domingo. Façam elas ficarem pintando vários trabalhos no sábado, seca, no domingo vocês cortem, colhem e continuem a brincadeira da montagem, né, das pecinhas. E se vocês forem fazer para o trabalho de vocês,
Aí vocês não façam como quebra-cabeça de jogo de quebra-cabeça. Vocês aí montem, né? Tá aqui, ponham no papel maior. Como que eu faço isso? Eu pego uma aquarela, uma aguada, né? Um guache de um papel daquele tipo padrão, de bloco de papel para aguada, aquarela, para o que for. E faço os desenhos, corto, né? Aí corto mesmo, que a gente visualmente percebe que são cortados, né? E aí eu os colo num fundo de papel, daquele papel grosso, papel, não sei como é que se chama o nome, esqueci agora. Então, por exemplo, se eu fiz o trabalho em cores ocres, eu colo em cima de um papel marrom, né, de uma cartolina daquela que parece assim um feltro, né, daquelas mais grossas. E então eu colo ali em cima. E aí depois, quando você emoldura com o vidro em cima, né, fazendo aquele sanduíche de vidro que fazem, fica no centro o trabalho da aquarela, da aguada, do guache que você fez, ou seja, do que for, e é uma espécie de um passe-partout de uma outra cor. Isso eu estou ensinando para criança, mas estou ensinando para vocês que são artistas também, porque o resultado final é muito interessante. E vocês, artistas que já são adultos, vocês vão começar a descobrir como explorar isso. Vão descobrir que tem certos desenhos, certas cores, certas formas que se adaptam muito melhor do que outras a esse tipo de coisa. E é assim que vocês vão transformando uma coisa que podia ser um trabalho manual numa arte propriamente dita.